enredando, enredando, como en el muro la hiedra, iba brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, 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 lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencia, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Olá, pessoal, meu nome é Andréia, professora de espanhol. Nós agora vamos falar sobre as belezas do Chile. Eu espero que vocês tenham gostado do clipe que acabaram de ver. Nessa aula de hoje nós vamos falar do poeta maravilhoso que foi Pablo Neruda, poeta chileno. E o seu estilo literário, ele era libertino. Ele era tão libertino que isso levou até o exílio. Paisagem lembra destino, que lembra aventura, que lembra o Chile. No Chile é possível ir de um deserto de terra à paisagem gelada do extremo sul das Américas, passando por praias, florestas, picos nevados, glaciares, formações rochosas, vulcões e lagos coloridos. Essa diversidade fez do Chile não só um país bastante interessante, como também um dos destinos preferidos dos aventureiros. Nosso tópico gramatical de hoje será o de substantivos. E aí, você vai descobrir qual é a importância de um substantivo numa frase, hein? Mas nós vamos tratar do seu gênero, número, fora os conteúdos comunicativos. Vamos lá? Que é um substantivo? Meu querido aluno, o substantivo ou substantivo é um elemento indispensável para o grupo nominal. Sem ele, a frase não tem sentido. Tanto é que quando o substantivo ele não existe na frase, ele precisa ser inventado. Você lembra da nossa última videoaula? Quando nós falávamos do artigo neutro que tinha função de substantivar? Por que será que ele tem essa função, que é a de substantivar? Porque na frase dada, pedida, não havia nenhum substantivo. Então o artigo neutro, diante de qualquer outra classe gramatical, ele substantiva. Eis aí a importância do nosso substantivo. Só que nós vamos ver alguns exemplos de frases que não contêm substantivos e exemplos claros de substantivos inventados. Vamos lá! El blanco es muy bonito. Nessa frase, você tem o quê? A cor branca. El color blanco que es muy bonito. Então, quando eu falo lo blanco es muy bonito, eu estou substantivando. Vamos a outra. El buen hacer de la gente siempre es apreciado. Nessa frase, el buen hacer de la gente deixa evidente a necessidade de um substantivo numa frase. Como você pode notar, hacer é um verbo. Mas se eu falo el buen hacer de la gente, eu estou atribuindo esse verbo a qualidade de um substantivo. O substantivo, ele não tem a necessidade de aparecer sempre no início da frase. Ele pode anteceder o verbo, ele pode aparecer depois do verbo, ele pode se movimentar numa frase sem maiores problemas. É isso agora que você vai ver com os nossos alunos aí fora. Pedro ligou a las 10. A las 10 ligou Pedro. Ligou Pedro a las 10. Viram? Ligou Pedro a las 10. A las 10 ligou Pedro. Notaram como a variação, a mexida que nós demos aí no substantivo não alterou em absolutamente nada essas duas frases? Pois muito bem. O substantivo, diferente de outras classes gramaticais, como por exemplo o advérbio, né? Que é invariável, o substantivo não é. Ele tem duas flexões, a de gênero e a de número. Vamos dar uma olhadinha nos nossos alunos? El niño, los niños. Viram só? El niño, los niños. Esta mesma variação de número acontece com o feminino, hein, pessoal? La niña,
las niñas. Chile lembra frio, que lembra neve, que lembra estação de esqui. O Chile conta com mais de 16 estações de esqui e é considerado um dos melhores lugares do mundo para praticar este esporte, principalmente de junho a outubro. Meus caros alunos, agora nós vamos falar do gênero. Em espanhol nós temos 2 gêneros. Nós temos o que chamamos de gênero natural e gênero gramatical. Vamos lá as diferenças. O gênero natural é o gênero pertencente à língua. É exclusivo e não há como alterá-lo. El libro, la mesa. El libro é masculino e pronto. La mesa é feminino e pronto. Já o gênero gramatical, tá? Ele admite mutações do feminino para o masculino. Ele não é único, ele não é exclusivo e ele não é imposto pela língua, como nós citamos no gênero natural, o livro, a mesa. O gênero gramatical, ele admite flexões de gênero. É o caso de el caballo, la yegua, el niño, la niña. Vamos para os exemplos? Gente boa, o que eu vou mostrar aqui são os substantivos que formam gênero feminino em A. El maestro, la maestra, seria o professor, a professora. El niño, la niña, o menino, a menina. El tío, la tía, o tio, a tia. El esposo, la esposa. El oso, la ossa, o urso, a ursa. Lembrando sempre que nós estamos tratando aqui do gênero gramatical. Vamos ao próximo? Recibiendo las terminaciones esa, isa, ina. Vamos lá? El príncipe, la princesa. El poeta, la poetisa. El gallo, la gallina. El rey, la reina. El varón, la baronesa. Cambiando la terminación dor y tor por tris. Vamos ver? El emperador, feminino, la emperatriz. El actor, e seu feminino, la actriz. Empleando-se palavras distintas. Vamos ver com palavras diferentes. El caballo, la yegua. El caballero, la dama. El carnero, la oveja. El cabrón, la cabra. El hombre, la mujer. El padrastro, la madrastra. El zángano, la abeja. Comunes de dos géneros. Son nombres de personas con una única forma para ambos géneros. El joven, la joven. El testigo, la testigo. El comunista, la comunista. El mártir, la mártir. El socialista, la socialista. El cantante, la cantante. Sustantivos epicenos. Son nombres de animales que tienen una sola forma para ambos géneros. Para indicarse el sexo se agrega macho ou hembra. Macho para o gênero masculino e hembra para o gênero feminino. Vamos aos exemplos. El cuervo macho, el cuervo hembra. Toma cuidado, porque o artigo ele é mantido, hein, gente? El avestruz macho, el avestruz hembra. La tortuga macho, la tortuga hembra. El sapo macho, el sapo hembra. El nombre de árbol es masculino, terminação em o, mientras que el correspondiente a su fruto es femenino. El naranjo, a árvore. La naranja, o fruto. El almendro, la almendra. El avellano, la avellana. El cerezo, la cereza.
El ciruelo, la ciruela. La ciruela é ameixa. El castaño, la castaña. El manzano, la manzana. Manzana é maçã. En masculino, o indica la profesión. El femenino na designa la ciencia. El físico, la física. El músico, la música. El dramático, la dramática. El químico, la química. El astrofísico, la astrofísica. El aerostático, la aerostática. El gramático, la gramática. Meus queridos alunos, depois de toda essa apresentação, convém ressaltar que você não pode esquecer de jeito algum das irregularidades. Na hora de estudar, tome muito cuidado com elas, ok? Agora nós vamos falar do número, meu aluno. E você precisa saber que nós vamos ter 2 marcadores morfológicos para tratar de número. Você vai ter sim. Você vai ter declinação do singular e a do plural. Só que as regras de formação do plural do espanhol, nós precisamos ver com um pouquinho mais de calma. Vamos lá? Nós temos aqui terminações em S, ES e invariáveis, tá? Se o vocábulo termina em vogal átona, ok? Você vai agregar S no seu plural. Olha só o exemplo. Plato, platos. A tônica é essa vogal, vogal átona, acrescento S. Se o vocábulo termina em vogal E, tônica, eu mais uma vez acrescento o S. É o caso de café, cafés. Formação de plural em ES. Quando eu posso tê-la? Se o vocábulo termina em vogal tônica menos o E, claro, porque se ele termina em E tônica, a terminação dele vai ser em S. A formação do plural vai ser em S. Terminou em vogal tônica menos o E, é S. Exemplo, rubi. Termina em vogal tônica e a vogal I não é o E. Então, rubi, esse. Porém, nós temos 4 exceções. E são elas: mamá, papá, sofá e dominó. Caramba, essas 4 palavrinhas, elas terminam em vogal tônica menos o E. Porém, elas não formam plural em S como as outras. Elas formam plural em S. Portanto, nós teremos, para o plural de mamá, mamás. Para o plural de papá, papás. Para o plural de dominó, dominós. E para o plural de sofá, sofás. Continuando, gente. S em posição tônica. O que vai acontecer? O plural também vai ser em S. Portanto, nós teremos francês, franceses. Só que aqui é bem interessante ressaltar que nós perdemos o acento na ida para o plural. Por quê? Se eu acrescentei ES aqui, francês deixou de ser uma palavra oxítona. Em espanhol, as palavras oxítonas terminadas em vogal, N e S são acentuadas. Quando eu acrescento ES ao vocábulo francês, ele ganha mais uma sílaba, deixando de ser oxítono para ser paroxítono. E o que a regra diz? Vocábulos paroxítonos não são acentuados se terminados em vogal, N e S. Lembra disso no seu livro? Y, que é o nosso Y, forma plural em ES. Lei, leis. Se o vocábulo termina por uma consonante, o plural também vai ser em ES. Exemplo, pastel, pasteles. Nós vamos ter aqui uma pequena mutação. Z. Vocábulos terminados em Z. O que nós vamos fazer? Vamos acrescentar ES? Não. Depois de Z, eu só escrevo O, A, U. E depois de C, E e I. Portanto, eu não posso acrescentar ES posteriormente à letra Z.
o que vai acontecer? Nós vamos tirar o Z e acrescentar C-E-S. Portanto, o plural de pes será peces. O plural de paz será passes. O plural de lápis será lápices. Vamos para as invariáveis? Se o vocábulo termina em S no agudas, ou seja, em S não oxítona, em S em posição não tônica, o que vai ocorrer no plural? Ele vai ser invariável, vai continuar a mesma coisa. Observa só. El lunes, los lunes. Aqui nós alteramos o artigo, mas o substantivo foi mantido. Ok, gente? E se a palavra termina em X, também será invariável, como é o caso de el tórax, los tórax. Vamos então para as frases hechas de uso corriente. O aluno deve estar se perguntando o que é isso. Caramba, são frases feitas, prontinhas para você que está aí aprendendo o idioma espanhol, né? E tenta falar e acaba arranhando aquele portunholzinho básico, né? Nós vamos estar aqui dando isso tudo prontinho para você. Só que para isso nós precisamos ouvir o primeiro aluno. Vamos lá! Muchas gracias. Muchas gracias ou somente gracias. É uma expressão muito usada para se dizer obrigado no masculino ou obrigada no feminino. Vamos lá, próxima? De nada, no hay de qué. De nada, no hay de qué. São frases ótimas. Sabe para quê? Para se agradecer. Lo siento, ha sido sem querer. Lo siento, ha sido sin querer. É uma forma muito delicada, gentil e até mimosa de se pedir desculpas. Não passa nada, não é nada, não se preocupe. Não passa nada, não foi nada. São frases feitas para aceitar o pedido de desculpas feito anteriormente. Lo siento, pero, lo lamento, pero, lástima. É muito comum, quando um convite é feito, que você não possa aceitá-lo, infelizmente. E aí, nessa recusa, você fala lo siento, no puedo. Falar lo siento, no puedo é uma maneira muito delicada de se dizer não. Agora nós vamos ler em nossa aula um poema do Pablo Neruda. Em 1934, foi cônsul chileno na Espanha. Primeiro em Barcelona, depois em Madrid. Muito amigo do poeta espanhol García Lorca, foi prontamente conhecido em toda a Espanha. Seu trabalho, apreciadíssimo. 2 anos depois, ele se converte ao Partido Comunista. Caramba, ele assistiu, gente, na Guerra Civil Espanhola, o assassinato do García Lorca pelos nacionalistas do ditador Francisco Franco. O que o Neruda fez? Voltou ao seu país e em 1945 ele foi eleito senador. Deixou de lado a diplomacia e foi eleito senador no Chile. Vocês acham que ele se manteve muito tempo nesse cargo? Logo, logo, ele já partia contra o próprio governo. Ele não aceitava o próprio governo. Isso acarretou no seu exílio 4 anos depois para fora do país. Liberdade de expressão lembra poesia, que lembra Neruda, que lembra o Chile. O poeta chileno Pablo Neruda foi, sem dúvida, uma das vozes mais altas da poesia mundial do nosso tempo. Sempre engajado nas causas da liberdade, o que lhe rendeu exílio político, Neruda alcançou sua consagração definitiva em 1971 com o Prêmio Nobel da Literatura. Sua história deu origem ao filme O Carteiro e o Poeta. Il mittente sei tu, Anita Scotto. Questo qui è il nome di tuo figlio, va bene? Beh. Per il posto. Ah, va bene, aspetta. Allora, questa è la città, tutto a posto. Tutto. Cosa gli hai mandato? Capperi? Ah, grazie. Chissà com'è contento. Buongiorno. Ciao. Sei analfabeta? No.
So leggere e scrivere, senza correre, però... Sediti, dai. Allora. Che ti succede? Don Pablo? No, te ne stai lì ritto come un palo. Inchiodato come una lancia? No, immobile come la torre degli scacchi. Più quello di un gatto di porcellana. Ho scritto altri libri oltre le odie elementari, libri molto migliori. È indegno che tu mi sottoponi a queste similitudini e metafore. Don Pablo? Metafore. Che sarebbe? Le metafore. Beh, le metafore, come dirti, è quando parli di una cosa paragonandola a un'altra. Che è una cosa che si usa nella poesia. Sì, anche, sì. Per esempio? Per esempio, quando dici il cielo piange, che cosa vuoi dire? Che sta piovendo. Ah sì, bravo. Questa è una metafora. Allora è semplice. E beh, perché c'è questo nome così complicato? Gli uomini non hanno niente a che vedere con la semplicità o la complessità delle cose. Qué buen idioma el mío. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zangadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedritas. Las palabras luminosas se quedaron aquí, resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. Meu querido aluno, agora nós estamos nesse momento das minhas dicas de estudo para você. Eu não posso deixar de falar do nosso livro didático. Você não pode deixar de resolver todos os exercícios, tá? Do nosso módulo de plural. Nós temos muitos detalhes ali, são muitas variações. Tome cuidado com isso, viu, gente? Um grande beijo para todos vocês. Tchau, gente! Na aula de hoje, estudamos os substantivos. O que você precisa saber dessa aula de hoje? Que o substantivo é o elemento essencial de uma frase, do grupo nominal. Ele é tão importante que, se ele não existe, você tem que inventar o substantivo. Outra coisa que você precisa saber, das duas declinações, das duas flexões do substantivo, a de gênero e a de número. Que cuidado, meu aluno, você precisa tomar na flexão de gênero, as irregularidades. Elas devem ser memorizadas com muita cautela. Muitos exercícios devem ser feitos em cima disso. Declinações de número. Vamos lá. O que você precisa saber? Claro, todas as regras de formação de plural
são importantes. Mas, em especial, eu gostaria de chamar a sua atenção para vocábulos terminados em Z, porque esses vocábulos sofrem uma mutação. Z, em final de palavra, ele é cortado e se acrescenta ao vocábulo CES. Portanto, o plural de paz será passes. O plural de lápis será lápices. Nós vimos também nessa nossa videoaula de hoje palavras feitas de uso coloquial e falamos também sobre o nosso querido poeta chileno Pablo Neruda. Bons estudos! Es que el punto más importante que hemos tratado en nuestra clase hoy fue el proceso de formación de plural del español. Ejercite bastante, en demasía, todo este tópico y que aproveche lo máximo toda esta clase. Mil besos a ti, hasta la vista.